Fala, meu pupilo, e aí? Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Direito com Pupilo. Já vou pedir de antemão, antes mesmo de começar essa transmissão aqui, né, essa aula, para você, ó, sentar o dedo no like, beleza? Deixa o comentário aí ao final o que você achou da aula, se achou que as questões estão fáceis ou difíceis, tá? E já, obviamente, se inscreve no canal. Tá, vou pedir o seguinte, antes de eu fazer cada questão, você pausa, show? Faz a questão e depois assiste a correção, beleza? O material tá aqui, ó, disponível logo abaixo. Ou então você baixa o material, imprime, faz tudo de uma vez, depois assiste a correção. Mas não assista a correção sem antes fazer as questões. Beleza? Tô aqui, ó, com o nosso material na tela, beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Show de bola. Tô aqui com a nossa primeira questão. Vou jogar a primeira questão aqui na tela para a gente fazer essa questãozinha. Vamos lá. Pausou, já fez, beleza, tá? Tu vai ver que é uma questão de juiz substituto, tá? Eu selecionei questões da Banca Vunesp. Show de bola de 2024. Opa, peraí. Agora sim. Vunesp de 2024, juiz substituto, mas é uma questão tranquila, tá? Vamos ler a questãozinha? Bom, o STF editou a súmula vinculante número 13, que possui o seguinte conteúdo. Galera, essa súmula vinculante número 13 é que ela já é muito conhecida, né? É a súmula antinepotismo. Vou colocar aqui, ó, antinepotismo, que vai, né, proibir o nepotismo. Mas você vai ver que a questão nem fala disso, nem pergunta isso. Mas vamos ler? Na hora da prova eu já ia pedir para você ir para cá, ó. Na hora da prova você vem direto para o comando. Mas como a gente não está na prova, a gente está estudando, vamos ler tudo. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, ou ainda de função gratificada na administração direta e indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, DF e município, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Igor, eu não entendi porra nenhuma do que disse essa súmula vinculante. Tudo bem. Daqui a pouco eu explico. No entanto, essa questãozinha aqui sequer requer que você tenha entendido isso aqui. Não precisa sequer ter entendido isso aqui, tá bom? Para você fazer essa questão. Olha o comando. Pode-se dizer que essa súmula tem como fundamento o artigo 37 da Constituição Federal? Sim. Beleza. Que prevê expressamente que são princípios da administração direta e indireta. Gente, olha só. Uma questão desse tamanho para cobrar princípios. Para cobrar princípios. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aqui a Constituição Federal, vou passar aqui, fazer o esquema, depois a gente volta e responde a questão, tá? Quando a gente fala de princípios, a Constituição Federal traz princípios, tá? Princípios são o quê? Princípios são os norteadores. Então, princípios servem como um norte, são norteadores da atividade administrativa. Tá? E princípio ele também funciona como um início, tá? Princípio é sinônimo de início e quem inicia precisa de um norte, saber para onde vai. Show? Então são norteadores, é um início, mas o que eu posso falar sobre os princípios? Posso falar também que os princípios formam uma base para o direito. Tudo isso é o princípio. Os princípios previstos na Constituição Federal são os expressos. Como assim, Igor? Os princípios que regem a administração, lembrando que esse vídeo aqui, né, é sobre a administração pública, se dividem em dois grupos. Que grupos são esses, Igor? O grupo dos princípios expressos, isso aqui cai muito, pupilo, então presta atenção. E o grupo dos princípios implícitos. Tá prestando atenção, pupilo? Beleza. Quais são os expressos? São aqueles que estão na Constituição Federal no artigo 37, tá? Assim como a questão falou. Está lá no artigo 37, a base do artigo 37. Então, ó, lá no artigo 37, caput, na cabeça do artigo, você encontra os princípios que
que são denominados princípios expressos, tá? Quais são esses princípios? Tem um mnemônicozinho para você lembrar. Pensa assim, ó, a administração pública tem muita sujeira. Tem ou não tem muita sujeira, muita coisa errada? Tem. Então, quando você entrar, eu vou pedir para que, por favor, lá na administração você limpe. Eu, que Igor? Limpe essa sujeirada. Nosso mnemônico, limpe. Vamos lá? Ó. Limpe. O que a gente encontra lá, nesse limpe? Ó, L de legalidade. E de impessoalidade. M de moralidade. P de publicidade. E o último, galera, que é a eficiência, foi introduzido em 98. Não é um princípio nativo da Constituição, ele só foi inserido depois, tá? Pela emenda constitucional 19 de 98. Então, se perguntar na sua prova, qual o princípio da administração não é nativo, não é nato, é a eficiência, que só foi introduzida pela emenda constitucional, a 19ª alteração que aconteceu em 98. Beleza? Beleza. Esses são os expressos. Igor, oi. E quais são os implícitos? Ó, essa é a melhor resposta. São considerados princípios implícitos qualquer outro que não seja expresso. Ponto. Igor, e por que você não coloca todos aí? Porque são infinitos princípios implícitos, tá, pupilo? Não existe uma lista fechada de princípios implícitos. Por quê? Porque o princípio implícito, ele pode surgir da Constituição Federal também, desde que não seja no 37, porque se estiver no 37 caput é expresso. Mas ele pode estar em outros artigos da Constituição. Ele pode estar em leis, em súmulas, em doutrinas, né? Então, basicamente, se uma lei for produzida hoje, pode conter princípios aplicáveis à administração. Se uma doutrina nova for publicada hoje, um livro novo de direito pode conter novos princípios. Um novo julgado do STF, do STJ, dos tribunais superiores, podem gerar súmulas e essas súmulas podem conter princípios. Então, os princípios implícitos, eles estão espalhados pelo ordenamento jurídico, não só no direito administrativo, no direito constitucional, como em diversos outros ramos do direito. Então, nós não temos como mensurar quantos princípios implícitos existem, porque eles são um rol aberto, tá? Um rol exemplificativo. Se eu colocar aqui uma lista de princípios implícitos, eu vou estar colocando somente exemplos. Mas eu vou fazer isso, tá? Vou trazer os principais aqui. Quais são os principais princípios implícitos existentes? Tem um mnemônicozinho também, tá? Que é o mnemônico princesas. Princesas, tá? Princesas no plural. Princesas, assim. Vamos lá. Vamos colocar aqui quais são os principais princípios implícitos. Vou colocar de vermelho, tá? Então, ó, presunção de legitimidade, que inclusive é um atributo dos atos, tá? Mas isso a gente deixa para uma outra hora. Razoabilidade, indisponibilidade do interesse público, continuidade do serviço público, especialidade, supremacia do interesse público,
Vou aqui colocar só a sigla, tá? Vou reduzir aqui, mas você sabe, né? Porque eu tô falando. Supremacia do interesse público, autotutela e segurança jurídica. Esses princípios implícitos aqui, né? Eles são bem estudados no direito administrativo. Lembrando que essa aqui é uma livezinha, né? De direito constitucional voltada aí para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Então, segurança jurídica aqui. Beleza, meu povo. Beleza. Tá aí. Esses são os princípios. Lembrando que aqui não tem a explicação deles, tá? Aqui tem somente o nome deles. Claro, em uma prova mais aprofundada e tal, você precisa saber o conteúdo de cada um deles, e não somente o nome. Mas é uma questão mais simples, isso aqui é o suficiente para você acertar. Quer ver? Olha só. Tá perguntando quais são os princípios do artigo 37. Você sabe muito bem que lá no artigo 37, nós temos os princípios expressos, trazidos pelo mnemônico LIMP. Então vamos ler as alternativas. Vamos lá? A. Alternativa A. Legalidade, impessoalidade, moralidade, economicidade? Não. Até existe, tá? Mas é implícito. Prevalência dos interesses gerais? Não. Não existe isso aqui, tá? Isso aqui nem existe como princípio. Nem existe isso aqui como princípio, nem expresso, nem implícito. B. Legalidade, impessoalidade, eficiência, direção, controle e motivação. Galera, direção e controle existe implícito, tá? Assim como motivação também existe implícito e ele quer os expressos. C. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá vendo? Só de você saber o LIMP, ó, você já matava, ó. LIMP, ó. Era o único que tinha aqui, ó. Com as iniciais que formam um LIMP, tá vendo? Já matava essa questão tranquilamente. E aí, acertou? Ou errou? Vamos para a próxima questãozinha? Vamos lá, ó. No que tange a transparência da administração pública, a Constituição Federal consigna que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. Meus amores, transparência está ligada a um princípio expresso. É o princípio da publicidade. Vou colocar aqui, fazer um esquema aqui, você anota no seu caderno, tira um print, tá? Então, ó, princípio da publicidade. Igor, mas o que fala esse princípio da publicidade? Exatamente isso, né? Fala que a administração tem que atuar com transparência nos seus atos. Que toda a população, todas as pessoas têm o direito de saber, de ter informações da administração pública. Então, olha só, publicidade. O que a gente precisa saber aqui sobre a publicidade? Você precisa saber que a publicidade é o dever de transparência. E essa transparência, por sua vez, se divide em dois tipos. Tem dois tipos de transparência? Isso mesmo, Pedro. Existe a transparência ativa e a transparência passiva. E qual é a diferença, Igor? Basicamente é a seguinte, ó. Na transparência ativa, a administração faz com proatividade, ou seja, sem ninguém pedir. Ela vai lá e dá publicidade dos atos sem que haja um requerimento. Para isso, nós vamos dar o nome de publicização dos atos. Então, ó, aqui haverá publicização. E você pode me dar um exemplo aqui? Posso. Posso e devo. Um exemplo que nós temos aqui é o portal da transparência. Qualquer cidadão hoje pode ir lá no site do portal da transparência e ver informações que a administração deixou lá disponível. O que eu consigo ver no portal da transparência? O salário de servidores, as contratações públicas realizadas, tá bom? O repasse de verbas públicas, as licitações. Então, a ativa é basicamente assim, a administração dá informação sem ninguém pedir. Ela simplesmente vai lá, coloca a informação lá, deixa a informação disponível para que qualquer pessoa possa acessar.
Já a passiva é um pouquinho diferente. É quando a administração, por meio de um pedido, dá uma informação. Então, o direito que tem o cidadão de requerer informações. E a administração vai dar essas informações que foram requeridas, tá? E para isso, existe até um remédio constitucional que eu não vou aqui me adentrar muito, porque não é aula de remédios. Mas o nome do remédio para você pedir informações para a administração é o famoso direito de petição. Eu sei que você pensou em habeas data, pensou errado, tá? Habeas data é para ter informações pessoais. Aqui você quer informações públicas. Vou até botar aqui, ó. Aqui você quer informações o quê? Públicas. Não é habeas data, tá? É o direito de petição. Igor, mas o que eu preciso saber sobre a publicidade? A publicidade, ela, vou botar aqui, ó. 3 estrelinhas, 3 informações importantes. A publicidade, ela é um requisito de eficácia. Igor, eu não entendi. O que significa dizer que ela é um requisito de eficácia? Significa dizer que os atos da administração só terão eficácia, só surtirão efeitos depois de dada a publicidade. Isso aqui é uma forma do ordenamento jurídico obrigar a administração a dar publicidade. Se não der publicidade, não surte efeitos. Então, ó, o que é um requisito de eficácia? É surtir efeitos. Para que os atos possam surtir efeitos, tem que dar a publicidade. Beleza? Mas o que você precisa saber sobre a publicidade? A publicidade é uma forma de controle social. Como assim, Igor? A população, a sociedade, por meio da publicidade, vai saber o que o governo faz, o que o governo não faz. Não é isso? É. E aí, lá no dia da eleição, se você, né, não concorda com os atos que foram praticados pela pessoa que você votou, você pode simplesmente votar em outra pessoa. Você concorda comigo que quando a administração, ela dá publicidade para o cidadão, ela também dá para o cidadão a possibilidade de escolher se vai manter ou não aquelas pessoas no governo? Então a sociedade está gerando um controle, né? Se tal presidente que eu votei fez várias coisas que eu não concordei, no próximo ano eu não voto nele. Pegou a ideia? Então, é sim ali uma forma de exercer o controle social. E ainda assim, galera, ainda assim, a publicidade é uma forma do cidadão saber se os governantes, se os gestores estão atuando de forma moral ou imoral. E aqui, ó, já tem até um outro remédio constitucional. Existe um remédio constitucional que o cidadão utiliza, o cidadão, toda vez que os governantes forem imorais, que é a tal da ação popular. Então, ó, existe um controle social. Esse controle social para os atos imorais será feito por meio da ação popular. Legal? Show de bola. E outra coisa, a publicidade ela não é absoluta, ela é relativa. Igor, como assim relativa? O que eu estou querendo dizer? É que, via de regra, deverá ser dada a publicidade. No entanto, há exceções. Tem casos em que a administração não vai dar publicidade quando se tratar de uma informação sigilosa. Lembrando que a regra é a publicidade. A regra é a publicidade, mas existe exceção, por isso que ela é relativa. Que é quando essas informações estarão abarcadas por sigilo. Quem fala sobre esse sigilo, quando vai ter e quando vai ter sigilo, é a tal da LAI, Lei de Acesso à Informação, tá? Igor, mas
Quando é que vai ter sigilo? Eu tenho que ler a lei para saber os casos? Bom, a lei especifica o tempo de sigilo, mas a própria Constituição fala que vai ter sigilo toda vez que se tratar da intimidade, proteção da intimidade, como nos processos judiciais, e toda vez que essa informação colocar em risco, trazer um risco, se publicada, né? Se a população tiver acesso, ela vai trazer um risco. Risco para o quê? Para a segurança do Estado, e aqui eu estou falando das Forças Armadas, e da segurança da sociedade. E aqui eu já estou falando não mais das Forças Armadas, mas sim da segurança pública, das carreiras policiais. Beleza? Beleza. Igor, oi. Você pode me mostrar onde é que está escrito isso na Constituição Federal? Claro que eu posso, Pupilo. Essa informação está no artigo 5º da Constituição Federal, sobre essa questão do sigilo, sobre essa questão da informação ser dada ao cidadão. Se eu não estiver enganado, está no artigo 5º, inciso 33. Tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa informação aqui, tá? Vou jogar aqui no Google. Constituição Federal. Vou trazer aqui, ó, para a tela de vocês. Pronto. Trouxe aqui para a tela de vocês, tá? Vou aumentar aqui, dar um pouquinho de zoom, né? Para a gente enxergar um pouco melhor. E nós vamos lá no artigo 5º, inciso 33. Isso mesmo, 33. Vamos ler? Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei. Aí, a lei que fala sobre isso, né, é a Lei de Acesso à Informação, que você não precisa saber, tá? Não precisa saber para o concurso da Polícia de São Paulo, não, tá? Sob pena de responsabilidade. Olha que a exceção, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Igor, mas você também falou da intimidade. Onde é que está a proteção da intimidade? Se não me engano, galera, vai estar no artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal, quando fala dos processos. Vamos lá no 93. 93, mais um pouquinho para baixo, aqui. 93, tá aqui, ó. Agora vamos no inciso 8º, ver se eu estava errado. Eu estava errado, né? 93, inciso 8º, não. É aqui, ó, é o inciso 9º, tá? É o inciso 9º. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Ó, publicidade aqui. E fundamentadas todas as decisões sobre pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos somente para quem? Para as próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, somente os advogados. Tem informações que só o advogado sabe, nem a parte sabe. Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, quando se tratar da intimidade, a intimidade está aqui no 93, inciso 9º. Tá? Errei por um incisozinho. Show de bola? Sabendo essas informações, a gente pode aqui fazer essa questãozinha. Vamos lá? No que concerne à transparência, a Constituição Federal consigna: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações. A. De seu interesse particular ou geral, que serão prestados no prazo de 10 dias? Não. A Constituição, galera, não traz prazo. Ela fala assim, no prazo da lei. Então, onde tem prazo, eu já vou eliminar. A eu já vou eliminar, porque tem prazo. A Constituição não traz prazo, ela fala que quem vai trazer o prazo é a lei. A C eu vou eliminar também, porque tem prazo aqui, ó. A D eu vou eliminar também, porque tem prazo aqui. Vai ficar entre a B e a E. De seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Galera, copia e cola do artigo 5º, inciso 33, né? Esse é o gabarito. Vamos ver a E. Do seu interesse particular ou de interesse coletivo geral,
serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível aos órgãos policiais? Não. A Constituição não fala dos órgãos policiais. Igor, mas você disse. Eu disse. Só que a Constituição não usa essa terminologia aqui. Toma cuidado. Tá vendo? Tá fazendo referência à Constituição Federal. É uma questão copia e cola que ele quer o que está escrito na Constituição Federal. Aqui está falando de segurança da sociedade. Segurança da sociedade é a mesma coisa que falar de atividade policial? É. Só que a B está copia e cola da Constituição. E a E está falando em órgão policial, coisa que a Constituição não fala, tá? Então você pode até falar, pô, Igor, mas aí teria 2 gabaritos. Só que se eu tenho uma mais certa, marca B mesmo. A gente não quer discutir com a banca, a gente quer acertar a questão. Beleza? Tira um print. Vou ficar aqui, ó, para ficar bem bonito no teu print. Me marca lá no Instagram, tá? Importante você dar aquela moral no Instagram, tira um print. Me marca no Instagram para eu ver que você está estudando, vou repostar, tá beleza? @prof.igorteles, tá? Como é, Igor? Assim, ó. Assim, ó. Meu Instagram. @prof.igorteles. Beleza? @prof.igorteles. Vamos lá para a nossa próxima questão? Espero que você já tenha feito. Vamos direto aqui para a correção. Segundo o artigo 37, inciso 11 da Constituição, é correto afirmar que... Galera, eu trouxe essa questão aqui porque eu achei essa questão de uma covardia de um nível, sabe? Um nível de covardia que, pô, me assustou. Não é uma questão difícil, só que a questão, ela quer que você saiba o que está escrito no artigo 37, inciso 21. Eu sei o que está escrito lá porque eu, como professor, leio a Constituição Federal, dou aula disso várias vezes, né? E eu acabo memorizando os incisos, artigos, que não é algo comum para os concurseiros, né? Eu nem indico que fique ali memorizando artigo, inciso e tal. Eu indico mais que você entenda, porque essa memorização vai acontecer conforme você for fazendo a questão. Só que, pô, pedir o conteúdo específico de um inciso eu achei muita sacanagem, tá? Mas vamos lá, vamos fazer isso aqui. Segundo o artigo 37, inciso 21. Então, ele quer esse artigo aqui, esse inciso aqui. Da Constituição é correto afirmar que os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei. Sim. Assim como os estrangeiros na forma da lei. Sim, beleza. Só que isso aqui, galera, não tá no inciso 21. Se não me engano, tá no inciso 2º ou 3º, né? Vou jogar aqui na tela para você ler comigo. Ó, vamos lá no artigo 37. Já chegamos, ó. Artigo 37. É o inciso 1º, ó. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Beleza, tá vendo? Igor, e por que esse não é o gabarito? Porque ele quer o bendito do inciso 21. E aqui é o inciso 1º, então por isso não é o gabarito. Cara, Igor, que raiva, é só isso? É. Igor, que covardia. Inciso 1º. Ó, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços, campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Isso aqui tá copia e cola do parágrafo 1º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional de interesse público. Isso aqui, se não me engano, galera, tá no 9º, tá? Vou até abrir a Constituição aqui para ter certeza. Ó, 9º, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Tá vendo só? Questão escrota, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Esse é o gabarito. Tá? Caraca, Igor, que sacanagem. Concordo contigo, tá? Esse é o gabarito. Vamos ver a E. A União e os Estados DF manterão escolas de governo para a formação de aperfeiçoamento de servidores. Galera, eu acho que esse aqui é o artigo 38. Vamos dar uma olhadinha?
Não é o 38? Não, o servidor público da administração. Hum, Vamos dar um Ctrl F aqui e digitar escolas de governo para a gente descobrir onde está escrito isso. Escolas de governo. É o parágrafo 2º do artigo 39. Tá vendo? Covardia, né, galera? Covardia. Então, ó. Aqui. Artigo 39, parágrafo 2º. Isso aqui, deixa eu deixar mais bonitinho. Isso aqui era o 9º, né? E o gabarito é a D. Só que eu vou aproveitar essa questão aqui para trabalhar justamente o que é uma licitação. Talvez você que esteja aí de casa assistindo essa aula não sabe o que é uma licitação, tá? Então vamos lá. O que é uma licitação? Licitação. Meus amores, eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, a licitação é como se fosse um concurso público. Calma que eu não disse que é. Eu disse que é como se fosse. Igor, por que você diz que é como se fosse um concurso público? Só para você entender. Como é a dinâmica de um concurso público? Tem várias pessoas, vão fazer uma prova. Aquela pessoa que tiver a melhor nota ou aquelas pessoas que tiverem a melhor nota estarão dentro do número de vagas e terão direito a um cargo público. Legal. Então, o concurso público, ele é uma disputa para pessoas adquirirem cargos públicos ou empregos públicos, tá? A licitação também é uma disputa entre pessoas, que podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Essas pessoas que disputam uma licitação, nós vamos chamar no direito de licitantes. Igor, tá, é uma disputa. E aí? E aí vai ter um vencedor só. Diferentemente no concurso público, que eu posso ter vários vencedores, posso ter um concurso público para 2.000 vagas, para 5.000 vagas, para 1.000 vagas, como é no caso da Polícia Militar de São Paulo, né? Quando se trata de licitação, meus amores, preste atenção. Quando se trata de licitação, só vai ter uma empresa vencedora. E essa empresa vencedora vai ganhar o quê? Ela vai ganhar preferência da contratação. Se a administração quiser realizar o contrato, vai ter que fazer com aquela empresa. Então, basicamente, funciona assim. A administração tem uma necessidade. Ela precisa fazer a manutenção dos ares condicionados. Ela precisa comprar cafezinho, precisa comprar papel, precisa comprar merenda das escolas, caneta, apagador. O que ela faz? Ela vai lá e contrata direto? Não. Ela abre um processo licitatório, abre um edital, assim como é em concurso público tem edital. Licitação também tem edital. As empresas, pessoas físicas também, fornecedores, se inscrevem. Não é normal ter pessoa física, tá? 99% dos licitantes é uma empresa. Vai lá, se inscreve, fazem as suas propostas. Igor, e como é que vai ser a proposta? Depende do tipo de licitação. Se for no caso do leilão, vai ganhar quem der o valor mais alto, né, o lance mais alto. No caso do pregão, para a administração comprar alguma coisa, um bem comum, vai ganhar aquele que der a oferta maior, ou seja, o valor mais baixo. Não depende. Isso é uma licitação. Quando a administração quiser contratar, antes ela tem que fazer uma licitação, essa é a regra. Existe exceção prevista em lei? Existe. Existe. Tem inexigibilidade de licitação, que é quando tem um fornecedor exclusivo. Ora, só tem uma pessoa que fornece aquele negócio, não tem como fazer licitação. Casos de calamidade, como foi no caso da pandemia, que é uma dispensa de licitação. Beleza? Alguns casos específicos, por exemplo, na reforma de estabelecimentos penais, quando gerar um risco de fuga. Beleza? Quando a União tiver que interferir no domínio econômico. Tem vários casos lá em que não se faz licitação, né? São tantos casos que até parece que não fazer é regra, mas pelo contrário, fazer licitação é regra. E a contratação direta, aquela contratação sem licitação é exceção. Show de bola? Então, ó, licitação. O que é a licitação? A licitação é um procedimento administrativo prévio, que vem antes. Antes do quê? Do contrato. Prévio à
contratação. Show? Então funciona assim, ó. Vou desenhar aqui para você. A administração quer contratar algum serviço, produto. Então antes vai ter uma licitação, depois vai ter um contrato. Então essa primeira etapa aqui é a etapa de licitação. Essa segunda etapa aqui é a etapa de contrato. Show? Aqui no meio tem um intervalo, né? Porque existe um intervalo de tempo entre o término da licitação e o início do contrato, né? Vai ter a adjudicação aqui, mas lá na aula de licitações você aprende isso se for necessário para o concurso que você estiver estudando. Tá beleza? Tá beleza. Vamos para a nossa questão de número 4. Vamos lá? Então vamos lá. Ó. José, prefeito da cidade X, era afiliado ao partido político Z, cuja cor era o amarelo cítrico. Então, pega essa informação aqui, ó. Amarelo cítrico. Para melhorar seu engajamento nas redes sociais, ele criou um personagem, o Zezinho Amarelinho. O Zezinho Amarelinho. Vamos lá. Um desenho animado elaborado a partir de uma caricatura do rosto, tem um rosto na caricatura, do prefeito José, que se vestia de amarelo cítrico. Amarelo cítrico. No material escolar do presente ano letivo, entregue às crianças do ensino fundamental das escolas, havia um adesivo, mentira que ele colocou o adesivo do Zezinho Amarelinho, colocado em todos os cadernos com a gravura do Zezinho Amarelinho. Os referidos adesivos foram pagos com recursos pessoais do prefeito José. Ó, aqui está falando, ó, mas ele pagou com dinheiro do próprio bolso, sem qualquer custo aos cofres públicos. Acerca do caso hipotético narrado, pode-se afirmar corretamente que... Galera, aqui eu tenho uma violação de um princípio, tá? Um princípio, Igor. Qual o princípio que está sendo violado aí? Não consegui perceber, não. Vamos lá, que eu vou te explicar. Primeiro, nós vamos fazer a leitura. Onde é que isso está escrito na Constituição Federal que não pode fazer isso, tá? Essa proibição, ela está escrita no artigo 37, parágrafo 1º. Inclusive, a gente leu na questão anterior. Mas eu vou colocar a Constituição Federal aqui na tela para despertar sua memória visual, tá? Então, vamos lá. Leu o artigo 37, parágrafo 1º. Vamos lá. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela quem? Da publicidade. Não podendo constar nomes, nem símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Beleza? Beleza. Igor, agora me explica? Explico sim. O princípio que foi violado aqui, galera, foi o princípio da impessoalidade. Igor, por que o princípio da impessoalidade? O que tem a ver com isso? Meu Deus do céu, calma, pupilo, calma que você vai entender tudo. O princípio da impessoalidade, ele se divide basicamente em 3 coisas que você precisa estudar. E uma dessas coisas é a vedação à promoção pessoal. Vem aqui na tela cheia. Vem aqui comigo. Vamos botar aqui, ó. Princípio da impessoalidade. Show de bola? Princípio da impessoalidade. Tá, Igor? Me explica. Claro que eu explico. O princípio da impessoalidade, ele está diretamente ligado à ideia de imparcialidade. Ou seja, o agente público, ele não pode ser parcial. Ele tem que ser neutro, ele tem que ter uma atuação neutra. Não pode ter nem preferidos e nem preteridos. E esse estudo se divide basicamente em 3 coisas. A primeira coisa é a observância do princípio da isonomia, que é tratar todos iguais. Isonomia.
você já deve ter lido alguma coisa assim do tipo, ó, todos são iguais perante a lei. É isso mesmo. Ó, vamos entender aqui, ó. Iso significa igual no latim. Iso significa igual no latim. Nomia também vem do latim. Vem, Igor? Vem. Nomia significa norma. Nomia significa norma. Então, todos são iguais na norma, na lei. Então, aqui, ó, é a igualdade perante a lei. Essa isonomia se divide em dois, tá? Se divide em isonomia formal e material. Como eu não estou dando aula de artigo 5º hoje, eu não vou me aprofundar. Mas saiba que existe isonomia formal e isonomia material. Beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Se você quiser entender o que é isonomia formal, o que é isonomia material, eu vou deixar um card aqui, ó. Não sei se vai ser aqui, não vai ser em algum lugar aqui. Vai ter um card. Esse card vai te jogar para uma aula de artigo 5º e lá nessa aula de artigo 5º eu explico a diferença de isonomia formal e material. No final desse vídeo aqui você corre lá para outro vídeo, entende? Já é? Então, ó, isonomia formal e isonomia material. Lá você vai aprender. Mas não é aqui que eu tenho que focar minha energia, porque a questão não trabalha aqui. A questão trabalha em outro ponto. Mas o que, Igor? Que eu tenho que aprender aí em pessoalidade? A finalidade pública, só que a questão não aborda a finalidade pública, não fala sobre abuso de poder, então eu também não vou trabalhar a finalidade pública. E a questão, agora sim, vai trabalhar a vedação a promoção pessoal. Vedação à promoção pessoal? Exatamente. Que vai dizer o seguinte, que as pessoas que estão no poder não podem usar a máquina pública em benefício próprio para promover o próprio nome. Por isso, promoção pessoal. Veda proíbe. Veda a autopromoção. Show de bola, meu pupilo? Show de bola. Toma muito cuidado porque o teu examinador ele pode ser muito covarde. Se ele for muito covarde, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar que esse parágrafo primeiro aí, que a gente leu juntos, ele vai tratar sobre o princípio da publicidade. E não é. Vai falar que o indivíduo que utiliza propagandas do governo para se promover viola o princípio da publicidade. Sabe por que, que o teu examinador vai fazer essa covardia e vai falar isso? Porque lá no parágrafo primeiro está escrito a palavra publicidade. E embora no parágrafo primeiro esteja escrito a palavra publicidade, não viola a publicidade, viola a impessoalidade. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, na tela. A publicidade, tá vendo aqui? A palavra publicidade? Aí ele pega, copia e cola, joga isso na prova e fala que esse parágrafo primeiro diz respeito ao princípio da publicidade. Não é. O indivíduo ele não está violando a publicidade. Ele está usando a publicidade para se promover, o que é proibido. Porque no momento que ele se promove, ele está tendo uma atuação neutra, imparcial, ou ele está tentando, ó, o termo mais fácil, puxar sardinha para o lado dele, facilitar o lado dele. Ele está tentando facilitar o lado dele. Ele está tentando facilitar uma reeleição, por exemplo. Ele está tentando facilitar, aumentar a sua imagem, propagar a sua imagem para poder conseguir mais eleitores, não é? Para conseguir eleger um filho, para conseguir eleger uma esposa, quem sabe uma outra comarca, eu não sei. Mas o cara, quando ele coloca o nome dele ali na parada, ele não está sendo neutro. Ele está se promovendo, autopromovendo. E quando ele utiliza a publicidade para fazer isso, ele pegou o nome dele, colocou lá num banner. Ele usou a publicidade do banner para fazer isso. Mas isso não está ferindo o princípio da publicidade, afinal está público. O que ele está ferindo é o princípio da impessoalidade, que ele não está sendo neutro. Tá? Então, ó, veio da autopromoção. E diz que a publicidade, ó, a publicidade dos atos públicos, né? Publicidade
dos atos da administração deverá ter um caráter. Aqui, ó, de roxo. Deverá ter um caráter, um objetivo, um caráter para educar a população. Então, a publicidade tem que ser uma campanha educativa, caráter educativo, para orientar, tá? Para informar. Então, a publicidade dos atos deverá ter caráter informativo, orientativo, tá? Tem que ter esse caráter social. Então, ó, a publicidade tem que ter um caráter educativo, orientativo e para passar informações. Ó. Não podendo ter o quê? Autopromoção. Não pode ter nomes, não pode ter símbolos, não pode ter imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente. Show de bola? Show de bola. Então isso viola o princípio da publicidade. Então vamos lá. Vamos olhar as alternativas. Não ocorreu qualquer ilegalidade? Ocorreu sim. Vamos lá. O uso de personagem criado pelo prefeito é um meio legítimo de publicidade nas redes sociais, de programas governamental de educação infantil. Programa governamental. Se for a rede social dele, beleza, ele pode. Agora, programa governamental, não. Houve ato de improbidade administrativa, houve ato de improbidade, houve ato de imoralidade, beleza. Isso aqui eu não tenho dúvida. Que pode resultar na perda da função pública? Pode sim. Bem como a suspensão de direitos políticos? Por até 14 anos? Não, galera, errado. A suspensão dos direitos políticos por até 14 anos é no caso de ato de improbidade de enriquecimento ilícito. O que não é o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma violação de princípios. E a violação de princípios nem suspende direitos políticos, tá? Então o gabarito vai ser letra D. Houve a promoção pessoal do prefeito mediante o símbolo e de imagem vedada pela Constituição Federal. Perfeita essa questão aqui. 4. Vou jogar isso aqui para você tirar aquele printzão. Tirou o printzão? Show de bola. Vamos para a próxima questão para a gente finalizar aqui esse videozinho. Em relação à administração, assinale a alternativa correta nos termos da Constituição Federal. Vamos lá? São estáveis após 2 anos de efetivo exercício servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Errado, né, galera? Você já está careca de saber que o estágio probatório para o indivíduo adquirir a estabilidade é de 3 anos. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial passível de um único recurso. Gente, tá errado. Sentença judicial, para o cara perder o cargo, ele pode perder o cargo? Pode. Primeiro, esse só tá errado, tá? Não é o único caso em que ele vai perder o cargo. Ele pode perder o cargo em alguns casos. Um desses casos é sentença judicial transitada em julgado, que é aquela que não cabe mais recurso. Mas não é o único caso. Ainda que tivesse sentença judicial transitada em julgado, iria estar errado. Porque também tem outros casos, como, por exemplo, o procedimento administrativo disciplinar, o PAD. Beleza? Beleza. Em virtude de avaliação de desempenho, ele também pode perder o cargo, ser exonerado. Até mesmo corte de gastos, tá? O caso de corte de gastos está lá escondidinho na Constituição Federal, mas também é um caso que ele pode perder o cargo. É vedada a acumulação remunerada de 2 cargos de professor? Não, galera. Professor é uma das exceções constitucionais que pode acumular. Igor, quais são os cargos que podem acumular?
que admitem a acumulação. Lembrando, galera, que a regra é que a acumulação é vedada. A regra é que ela é proibida. Salvo, aí a Constituição traz algumas ressalvas, tá? Algumas exceções. Então, pode acumular professor mais professor. Professor é um dos casos que pode acumular, tá? Professor também pode acumular com cargo técnico ou científico. Tá? Então, o professor pode acumular com outro de professor, o professor pode acumular com técnico e científico, e 2 profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas, tá? Então, ó, eu não disse 2 médicos, tá? Eu disse 2 profissionais da saúde. Então, pode ser professor, professor com técnico cientista e 2 profissionais da área da saúde. Eu posso ter médico com enfermeiro, dentista com enfermeiro, médico com médico, técnico de enfermagem com técnico de enfermagem, radiologista com radiologista, radiologista com técnico de enfermagem, psicólogo, psiquiatra e assim vai, tá? Então, vamos para a próxima. D. Legalidade, impessoalidade e moralidade são alguns dos princípios que norteiam a administração, certo? Estão lá no LIMP. Aí, mas está faltando, sim, mas a questão disse, são alguns dos princípios, não falou que são todos? O servidor público civil não tem direito à livre associação sindical? Tem sim, tá? Então, ele tem sim. Igor, você pode mostrar na Constituição os incisos dessa questão que a gente fez? Claro que eu posso. Então, vamos lá. Ó, vamos lá. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. Por isso que estava errada. Tranquilo? Tranquilo. Ó, vamos lá para o artigo 41, que fala sobre os casos de tempo de estabilidade e quando é que pode perder. Será que eu passei? Tá aqui, ó. São estáveis após 3 anos, ó. Por isso que a estava errada. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Quais são os outros casos? Mediante processo administrativo que lhe seja assegurado ampla defesa, PAD, mediante processo de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Legal. E onde é que está esse negócio do corte de gastos? Cara, isso está lá no finalzinho da Constituição, não lembro o artigo. Deixa eu dar um Ctrl F aqui para pesquisar. Vou botar aqui, ó. Excesso de... Pô, galera, eu vou ficar devendo para vocês, hein? Vou ficar devendo essa informação do artigo para vocês. Vou botar aqui, ó, exonerado. Ver se eu acho isso aqui. Sei que tá lá pro final da Constituição, cara, mas o artigo de cabeça assim... Aqui, ó, achei. Achei para vocês, ó. Artigo 169, parágrafo 3º, ó. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base nesse artigo durante o prazo fixado em lei, a União, Estado e DF adotarão as seguintes providências: redução de pelo menos 20% das despesas com cargo e comissão em função de confiança, e se não resolver, ó, exoneração dos servidores não estáveis. Igor, mas aqui está dizendo não estável. Calma, olha só. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da lei, o servidor estável, ó, poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão, a unidade objeto da redução de pessoal. O servidor que perdeu o cargo, na forma do parágrafo anterior, fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Então, cada ano que ele tiver, ele vai receber 1 mês de remuneração. Então, tá aqui, ó. Achei para vocês. 169, parágrafo
3º e parágrafo 4º. Show? Show. E, meus amores, chegamos ao fim aqui da nossa transmissão. Show? Material dessa aula tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar 2 vídeos aqui, ó, e aí vocês decidem qual deles vocês vão assistir agora no finalzinho, para você maratonar. Tem muito conteúdo que serve para o concurso aí da Polícia Militar de São Paulo. Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, galera. Um beijo, um forte abraço, se inscreva no canal e na posse a gente se vê. Valeu! Tchau, tchau!